louvo a Deus. Quando você vai para a questão psicológica, de maturidade, 30 anos, para um homem especialmente, alguns um pouco mais cedo, né? Alguns amadurecem antes, outros um pouco mais tarde, mas ali, nessa casa dos 30 anos, Davi começou a governar com 30, José com 30, Jesus, o ministério com 30. Então, é biblicamente uma faixa etária de maturação, de compreensão, de aceitação de quem de se desarmar de muitas coisas. Então, o Senhor me chamou também para o ministério em 24 de abril de 2011. Eu faço aniversário em fevereiro, eu tinha acabado de fazer 30 anos. Foi importante, porque tem ainda muita força, muito vigor, mas você já tem uma consciência mais assentada. Então, não desista. O meu pai, eu me lembro, eu nunca me esqueço do olhar dele naquele dia. Perdão. É forte. Aquele dia, eu vi o olhar porque hoje eu tenho 3 filhos, eu sou pai e eu consigo olhar para eles com a visão que meu pai olhava. Naquele dia, eu sei que Deus disse assim: cada oração valeu. Que lindo. É o cumprimento. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É a realização da promessa. Eu sempre, como eu falei para você, eu nunca me desviei de Deus. Porque eu me lembro das vezes que eu vinha de baladas, às vezes até alterado, bebido, mas eu colocava um louvor dentro do carro. E é o meu espírito que clamava ao papai, porque lá na infância eu tinha o evangelho desde a infância. Eu costumava lembrar de musiquinhas da infância, já com 25, 26 anos, mas era o evangelho e o espírito adorando. E eu sempre falo, talvez se eu tivesse batido o carro e morrido num dia daquele, os religiosos diriam, foi pro inferno, coitado do pai. Mas eu sabia que eu estava em Cristo, a minha amargura era outra coisa. Era outra coisa. Então, de fato, às vezes a gente se fere no meio do caminho, precisa de um tempo, né, e para compreender as coisas, mas fugir da oração de uma mãe, de um pai, de um intercessor, que é o Espírito de Deus, não é tão fácil, não. E você vê, tem tudo a ver com liderança, porque assim, eu escuto muitas pessoas, né, por eu ter passado esse passo por algumas coisas, muitas mulheres chegam pra mim e perguntam, né, como é que você consegue ficar falando isso, a casa, você passa isso? Eu falo assim, gente, eu conheço um Jesus que foi me tirar lá onde eu tava, meu pai e minha mãe não eram crente, entrou na onde eu trabalhava, colocou um homem pra falar comigo, tirou um pastor de uma igreja pra ir alcançar onde eu tava, depois nunca mais ouvi o homem e eu nunca mais larguei Jesus. Então, liderar também é você deixar, liderar também é delegar, liderar também não é descentralizar as coisas. E às vezes a gente quer centralizar filho, a gente quer centralizar a equipe, a gente quer ter domínio de todo mundo e esquece. Você quer contribuir, pastor? Tá forte aqui. Tá tão bom que eu tô aqui aproveitando. E com certeza, bispo, eu tenho certeza que muita gente será alimentada com essa palavra hoje. Porque o que tem de pai e mãe precisando ouvir isso, com filhos, a gente conhece muitos nomes relevantes na igreja que passam por isso, né? Pessoas, eu ouvi esses dias o testemunho da pastora Helena Tanuri, ela falou assim, que um dia chegaram para ela, como é que você pode, se você não consegue convencer, tá no YouTube aí, nos reels dela, como é que você pode continuar pregando se você não convence sua filha de Jesus? Mas aí, peraí, não sou eu que convenço, quem convence é o Espírito Santo de Deus, você tava lá, e aí é inevitável ainda não discorrer um pouquinho sobre isso. Recentemente eu deixei de ir ao culto para ir a Nova York. Meu filho tá morando em Nova York. Ele me mandou uma mensagem e falou assim, mãe, eu preciso de você e da sua oração. Eu larguei um final de semana aqui e fui para lá. Ele lembrou do quê? E aí ele falou para mim, mãe, eu preciso estar perto de você. Me ajuda. Então, é tão mãe e pai. Você que tá com seu filho, com a sua filha, passando por isso, deixa eu te falar. Não negligencie a oração. Só isso. O resto, Deus é bom. E Ele é um bom pai. Ele não vai buscar onde estiver, né, bispo? É tremendo, assim. Eu louvo a Deus por isso, por esse momento. E tenho certeza que muita gente, só por isso a gente podia terminar, sabia? Porque, assim, o que eu tenho visto... E aqui na América, eu não sei se o bispo sabe, existe uma realidade um pouco mais complexa. Porque... a gente imigrante está longe das nossas famílias. Então, por exemplo, eu não tenho minha mãe aqui.
Eu não tenho uma pessoa que eu possa confidenciar algumas coisas que vai me olhar como um Reels que vai subir do Pastor Léo, que você não pode perder, que é, o dia que você tá mal, você tem que estar perto de gente que te ama. O dia que você tá, que não vai te julgar, você tava mal. Quem te abraçava quando você chegava às 4h30? Teu pai. Quem podia te limpar se você estivesse vomitando, bêbado? Teu pai e tua mãe. E aqui nessa terra, muitos não têm essa pessoa. E ficam, como o Wills fala, a gente se fere tanto que não quer confiar mais nas pessoas que estão aqui. Sabe? E quantas mães e pais eu recebi recentemente falando que sofrem com essas coisas. E a gente precisa continuar acreditando que relacionamento também cura. Exatamente. Se relacionar cura, fere, mas cura. Nós estamos aqui, eu tô recebendo uma cura através da sua vida. Eu não te conheço, tô te conhecendo hoje, mas se eu não dou a oportunidade de ouvir alguém que tem algo para me ensinar, como é que eu vou sair do vale que eu me encontro? Se eu me fechar, é pior. Né? E pensando nesse caminho todo, bispo, dessa liderança, você foi chamado, não teve como fugir, foi o próprio Senhor que te pegou naquele momento. Eu acredito que a partir daí, com certeza por experiência, porque a melhor coisa é o exemplo, o seu nível de liderança com a igreja, porque você veio de um momento que você viu, eu era jovem, me afastei. Então, como é que você lida hoje com o jovem dentro da sua igreja, com tanta... A gente está vivendo uma geração que... Eu falo para minha filha, filha, hoje tudo tá aí disponível para você. Ela tem 16 anos. Eu falo para ela, tudo vai vir muito fácil. A resistência da decisão vai estar sempre em você. Vai ter momento que eu não estou lá. Como que você trabalha isso hoje dentro da igreja, né? Com uma geração tão difícil de trabalhar? Eu tenho um projeto aqui dentro, já é de muitos anos, e que o título chama-se Confissões de um Filho de Pastor. Que o propósito é exatamente compartilhar essas questões com filhos de crente. O título é pastor, mas filhos de pessoas que servem a Deus e que, nesse âmbito, acabam sofrendo. Eu tenho também um filho de 18 anos, então eu sei bem o que é essa fase conturbada de não compreender muitas coisas. Eu sempre uso com ele uma frase que Jesus Cristo falou. Eu digo a ele, Bernardo, o que eu faço agora tu não entendes. Mais tarde, porém, tu compreenderás. E isto aconteceu muito na minha vida. Mais tarde, depois que eu comecei a liderar, depois que eu comecei a pastorear, eu comecei a compreender por que determinadas decisões do meu pai, que normalmente dizem respeito a se humilhar, a não ver o seu próprio interesse, coisas que está muito claro na palavra, mas na prática, a teoria é outra coisa. E quando você é família, vendo muitas vezes o teu pai se dedicando a algo e não recebendo a recompensa óbvia que os homens deveriam dar, a gente se revolta. E muito mais, né, bispo? Às vezes você não vê a recompensa e vê pessoas falando mal do seu pai. Isso. Que isso acontece reclamando, porque o pastor... E Exato. tem um filho ali, né? Exato. Então, isso me levou a me afastar por muito tempo, mas hoje eu compreendo plenamente isto e você estava falando algo que é fundamental. Para mim está claro que a liderança, a maior mensagem da liderança não é o que ela diz, é o que ela faz. Tem uma frase que diz assim, o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Você pode repetir pra cá pra gente deixar isso bem gravado, porque isso é forte. O que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Tudo que eu experimento hoje, que eu replico na minha liderança, tem a ver com referência, de observação. Meu pai, hoje de pessoas como o Léo, que eu vejo, ontem ainda a gente conversava, o Léo dizia, você está observando? Estou observando. Então, a observação, ela é muito mais importante, e o que você aprende observando é muito mais importante do que, muitas vezes, o que você está ouvindo a pessoa, o discurso. E eu digo isso para o meu filho, aprendi isso com meu pai e procuro ser, como líder, essa referência. De não ter hipocrisia, de falar daquilo que eu experimentei, daquilo que eu estou praticando na minha vida. Em relação aos jovens, você falou sobre como lidar com os jovens. Atos 2 diz que o Espírito de Deus foi dado quando o Espírito de Deus desceu e tomou todos que estavam na casa.
Pedro se levanta com uma palavra profética dita lá em Joel, dizendo que hoje se cumpre uma palavra profética que diz que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre todos os povos. E os jovens, os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões. Eu entendo claramente que o processo de um avivamento, de uma manifestação de glória de Deus sobre uma geração, sobre uma nação, começa com os jovens. Os jovens são a força motora. Os jovens são os visionários. Os jovens são aqueles que Salomão escreveu lá em Eclesiastes, já um homem velho, um rei sábio e que teve tudo na vida e disse: nada faz sentido sem o Senhor. Ele termina o livro de Eclesiastes dando conselho aos jovens. E ele diz: jovem, vai por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, siga a sua visão, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento, porque Deus colocou dentro de nós um espírito desbravador, e especialmente nos jovens. E eu creio que o nosso erro muitas vezes é colocar o propósito do jovem para o futuro, quando eles já são a realidade no presente. Eu aprendi isso muito claramente quando veio a pandemia. 2020, no dia 17 de março de 2020, no Brasil, a pandemia veio, fechou tudo, e a igreja foi impossibilitada de fazer reuniões, de encontros. Só que a igreja não parou, pelo contrário, a igreja pregou muito. Fomos para a rede social, fomos para os trabalhos digitais, fomos para uma outra plataforma, mas pregar o evangelho. E eu me lembro que nós estávamos numa crescente muito especial da igreja. Mas aquele trabalho com as pessoas mais maduras, mais delegando funções a gente mais responsável. Uhum. E quando veio a pandemia, os mais velhos desesperados, porque até então a gente está falando de um período que a gente não sabia o que era o Covid, todo mundo achou que ia morrer. Sim. Pessoas com 30 anos mais começaram a se esconder dentro de casa porque desesperadas. E o jovem, com aquele ímpeto e uma certa irresponsabilidade, eles começaram a me ligar: pastor, precisa de alguma coisa para fazer podcast, gravar o culto, fazer culto online. E eu comecei a ver uma juventude sedenta que já queria participar muito antes, mas nós não dávamos espaço porque já tem alguém fazendo. Uhum. E quando eles viram o espaço aberto, eles disseram: pode contar comigo. E ali eu aprendi que se você der responsabilidade, ele se responsabiliza.